E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre tudo que já sabemos sobre Universo Invertido, o novo álbum da Vanessa, tá? Fica comigo nesse vídeo, a gente vai fazer uma recapitulação bem histórica do que aconteceu na carreira dela até chegarmos nesse álbum e em como tudo que ela oficializou hoje com o anúncio do álbum de forma meio catártica, né? Representa muito o que ela passou nesses últimos tempos e estava bem na nossa cara, tá? Então, bora para esse vídeo. Mas antes, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Primeiro de tudo, vamos entender o que significa esse novo projeto da Vanessa antes de nós começarmos a falar sobre a história do álbum, ok? Primeira coisa que vocês têm que saber, esse álbum ele é o representativo da comemoração de 20 anos de carreira da Vanessa, ou seja, ele é um novo álbum, um novo projeto que tá vindo 20 anos depois, que vai conter todas essas coisas que ela passou na carreira dela contada nesse projeto. Ela já estava fazendo aqueles documentários que ela estava lançando semanalmente sobre cada álbum, em que ela contava a história do álbum, que era parte da comemoração também dos 20 anos da carreira, mas esse novo álbum vai ser o ponto crucial, afinal de contas, porque assim, ele veio para poder realmente mudar a narrativa da carreira da Vanessa, então é nesse ponto que a gente vai focar. Quando a gente volta no tempo, lá em 2014, a gente teve um anúncio de que a Vanessa estava trabalhando em um novo álbum ainda dentro da Sony Music. Por quê? O projeto W15, que seria esse novo disco da Vanessa, comemoraria os 15 anos de carreira dela com o lançamento previsto para o ano de 2015. Porém, as músicas desse projeto ainda seguiam padrões diferentes do que ela havia feito nos 2 anos anteriores da carreira dela. Como vocês sabem, ela lançou o disco DNA, que foi um hiper transitório na carreira dela. E depois do lançamento do DNA, a Vanessa basicamente ficou por conta do gênero do eletropop cantado em inglês. Então ela não fazia mais músicas em português. E na volta dessa nova era dela, W15, a proposta era trazer músicas em português e também músicas em inglês. Tanto que ela recrutou para gravar esse novo trabalho com ela o Mr. Jam e também o César Lemos, que foi o responsável por Amor Amor, lá em 2005, que apresentou para ela aquele primeiro formato do reggaeton. Tá? Isso é bem importante da gente ressaltar, que o projeto ia ser bilíngue até determinado momento, ok? Com isso, as gravações continuaram fluindo, eles trabalharam em muitas músicas, porém o projeto não tomava muita forma. Tá? Isso é importante de ressaltar. As coisas não estavam indo tão bem. E a Vanessa queria trazer determinados tipos de coisa para o trabalho que estavam fazendo ela ter um pouco de diferença criativa com o que a gravadora estava querendo que ela trouxesse no álbum. Ou seja, a gravadora queria que ela mantesse no pop, que era uma coisa que ela era assim, consagrada no gênero já, né? Ela tinha se tornado uma grande potência aqui no Brasil por causa do pop e da explosão do DNA, né? E de tudo que ela lançou depois com Shine It On, a turnê ao vivo, enfim, tudo aquilo. Mas a Vanessa sentia que ela não estava tendo mais tanto tesão pela música pop, né? E nesse processo todo, ela acabou rompendo com a Sony. Por mais que mantiveram uma relação saudável, a porta continuou aberta, a Vanessa preferiu ir fazer do jeito dela a música que ela queria e não seguir as normas que uma gravadora propõe. Muita gente, assim, não pensa nisso, mas a própria Vanessa já falou disso, que esse controle da gravadora de ter uma pessoa tomando sempre decisões por você te afasta muito de quem você é de verdade como artista. Então ela estava nessa busca de se entender como artista. E depois que você já tem 15 anos de carreira, que você já lançou disco pra burro, tem certas coisas que você tem o direito também de escolher. E ela não estava podendo nem ter esse poder dentro do repertório dela. Então isso foi um ponto positivo que ela fez para poder ir buscar o que ela queria fazer naquele momento. Com isso tudo, o projeto acabou mudando e essa parede do inglês com português acabou sendo quebrada e o álbum começou novamente a ser regravado com músicas apenas em português, tá? Então o projeto mudou o foco e continuou pop por um lado, porém cantado em português. Mas não foi por tanto tempo sendo levado assim.
tá? A carreira da Vanessa mudou nesse momento também, tomando um outro rumo a partir do momento que ela assinou com a produtora Work Show, que ofereceu para ela um grande investimento na carreira e também a oportunidade de gravar um novo álbum em formato sertanejo. O problema, a princípio, é que o disco 33 da Vanessa, que foi lançado nessa parceria com a Work Show, ele foi rotulado de uma forma que ele não deveria ser rotulado. Por quê? Ele foi dito como um disco de sertanejo, sendo que, na verdade, ele tem muito mais a oferecer. Isso acabou, de certa forma, também afastando o público desse projeto e fazendo com que as pessoas, por causa desse rótulo, rejeitassem o álbum sem nem conferir o seu corpo todo, que é um disco que tem um repertório muito grande. Anyway, com isso a Vanessa volta a ter o sobrenome Camargo colocado novamente no nome dela, que era uma coisa que ela não estava levando mais, ela era só Vanessa. Como vocês mesmos lembram daquela época, depois do Total ali, ela usou só Vanessa, ela lançou o Meu Momento já dentro do nome Vanessa, lançou o DNA dentro de Vanessa e outros vários projetos como Vanessa, e agora ela volta com o Camargo para fazer uma associação às raízes dela, que era o certo no projeto sertanejo que ela estava fazendo, com uma mudança também ali de imagem. Além disso, a Vanessa chegou a declarar que o caminho que o pop do Brasil estava caminhando não era muito que ela se identificava como artista. E isso é uma coisa super aceitável da gente entender, porque muitas vezes isso já aconteceu em decorrer de várias vidas de artistas. Os artistas, eles param de se identificar com o gênero que eles são colocados por um selo, que eles acabam entrando naquela onda ali, fazendo só aquilo ali, mas não é o que eles gostariam de falar de verdade para o seu público. Então esse álbum, ele foi mais a verdade que a Vanessa queria trazer para o público, que acabou virando o corpo do 33. Com o lançamento do álbum 33, a gente acabou tendo algumas críticas mistas, tanto da pessoa que é crítico musical no Brasil, né, das pessoas, no caso não da pessoa, mas uma pessoa em específico deu um comentário, assim, uma crítica bem negativa, que muitos fãs, inclusive da Vanessa, abraçam essa ideia do que ele falou sobre o álbum ser um disco muito planejado para poder ter um efeito de mercado e não um produto que seria de reconhecimento, de evolução da Vanessa. E assim, esse comentário repercutiu muito entre os fãs da Vanessa e muitos acreditaram realmente que aquela crítica era uma verdade, já que a Vanessa tinha evoluído muito como artista e agora uma volta pro sertanejo seria uma regressão a uma coisa que ela já não pertencia mais àquele nicho. E realmente o efeito do álbum foi bem inferior do que o esperado, também pela própria gravadora Work Show. Depois de tudo isso que aconteceu, a Vanessa voltou a assinar um novo contrato com a gravadora dela, Som Livre. E com isso, essa assinatura com a Som Livre, ela rompia oficialmente com a Work Show o contrato que eles tinham do lançamento do projeto 33. Nesse processo que ela se reuniu novamente com a Som Livre, ela foi fazer um show, e nesse show que ela fez em uma festa pop, um fã chegou pra ela e falou: olha, Vanessa, pelo amor de Deus, volta pro pop, minha filha, você é do pop. E a Vanessa deu a entender que ela voltaria pro pop, que ela realmente precisava se reencontrar novamente como pessoa e voltar a se apaixonar pelo seu ofício. Ou seja, ela deu a entender que a música sertaneja também não era o que ela queria falar no final das contas, que ela estava numa jornada interna, que ela estava passando por muitas coisas, que ela precisava se reencontrar para conseguir se religar de novo no que ela era como artista, para entregar para aquele público algo decente também. No processo que ela assinou com a Som Livre novamente, ela começou a produzir diversas músicas, e dessas músicas, uma delas foi a faixa lançada como single apenas solto, a faixa Mulher Gato, que marcou o retorno da Vanessa oficial pro pop. A música recebeu críticas também por causa do conteúdo lírico da música, mas acabou sendo agrado da maioria por causa exatamente da volta da Vanessa pro pop e também pra volta pro reggaeton, que era um ritmo que na época, ali em 2018, tava bombando muito. Então a Vanessa aproveitou uma porta boa para ela fazer um retorno. Tanto que o clipe foi muito apreciado, foi gravado pelos primos. Então assim, a Vanessa voltava a entregar tudo de melhor que ela era como artista. Então esse afastamento que ela teve do pop, foco no investimento ali do 33, também não afastou ela de produzir produtos de qualidade com o seu retorno. Então deu certo a volta dela com a nova imagem que ela se propôs de pop com Mulher Gato.
Além disso, ainda dentro da gravadora Som Livre, ela se manteve fazendo músicas e lançou Louco, mais uma produção impecável, como single, que teve um clipe. Pra mim é um dos melhores clipes da carreira da Vanessa, é importante eu ressaltar isso. E depois ela separou da Som Livre novamente e resolveu seguir independente e fazer do jeito dela as músicas como ela queria. E nesse processo todo, gente, a Vanessa tava passando por altos e baixos, né? E esses altos e baixos que o artista vai passando, cada vez mais vai inspirando ele também. E nesse projeto novo que a gente tá tendo a oportunidade de chegar hoje, a gente vê que a Vanessa, ela escreveu sobre tudo isso, porque ela mesma disse que ela compôs a maior parte das faixas do novo álbum. Mas se teve uma coisa que a Vanessa fez que deu assim muita, como eu vou dizer pra vocês, a gente chama isso de easter egg na música pop, né, que é uma pista sobre qual ia ser a nova proposta dela, foi um monólogo que ela fez pro Popline na época que ela tava voltando pro pop também. E ela diz o seguinte nesse monólogo dela: não é fácil crescer ouvindo o que todo mundo quer que você seja. Quando se é uma mulher, é simplesmente difícil. Você é desacreditado o tempo todo do seu caminho. Eu fui uma delas, a minha própria voz foi calada, mas agora não mais. Isso claramente mostra pra gente o reflexo que teve agora nesse novo álbum, porque o universo inverso de Vanessa simplesmente se tornou tudo que ela nunca foi e agora ela está podendo ser. No ano de 2019, a Vanessa resolve voltar pro seu estilo mais raiz e mais uma vez ela muda a sua estética de artista. Porém, ela dá um toque nostálgico na gente que faz a gente ficar ainda apaixonado por ela. Isso foi muito importante, porque muitos fãs dela antigos voltaram a se conectar com ela. Então foi uma fase que teve uma nova descoberta desse público ainda pela Vanessa que eles tanto amaram em uma determinada época e que não eram tanto consumidores de música eletrônica e pop como essa nova gama que absorveu a Vanessa depois. Nesse processo todo de voltar pro pop, ela lançou Vou Lembrar, Por Favor, Cuida de Mim, Desiste Não e o primeiro single do que veio a ser um EP dela, Fragmentos, Inquebrável. E foi nesse projeto que a Vanessa se abria totalmente e se expunha da forma mais vulnerável possível, como ela nunca fez na carreira dela, o que mais uma vez surpreendia os fãs no quesito de entender que a Vanessa, ela não era apenas uma artista de mídia. Essa vulnerabilidade que ela expôs foi fundamental para poder pavimentar o que a gente teria hoje sendo trago nesse novo álbum dela. Infelizmente, gente, toda essa ideia na nossa cultura pop de vulnerabilidade e todos esses aspectos não são tão valorizados quando a gente fala de pop, né? Mas felizmente, quando você pega uma artista como a Vanessa, que é referência e ela tem um público fiel, ela pode ter a oportunidade de trazer essa perspectiva para o pop nacional. Então, com isso, a gente tem mais uma evolução também dentro da nossa cultura do pop. Na primeira descrição do novo álbum, a Vanessa já fala que ela teve uma catarse, né? O que é uma catarse? Uma catarse é uma purificação. Uma purificação pode ser de alma, de saúde, de corpo, de espírito, enfim. Mas normalmente tende a ser uma coisa muito mais do aspecto da alma do que exatamente algo de catarse que acontece no mundo real, tá? Essa volta da Vanessa nesse novo álbum vai encorpar essas músicas dela que foram deixadas para trás. Ou seja, todo esse projeto que a gente teve sendo gravado ali entre 2014, 2015 e 2016, ainda na vertente do pop, ele vai ser trazido à vida agora dentro desse projeto. Porque é exatamente o que todo mundo esperava que ela fosse fazer. Então, finalmente, ela vai fazer e vai entregar isso pra gente. Isso é importante da gente dizer. O Mr. Jam também confirmou a participação dele nesse projeto e agora também com o anúncio do álbum, mais uma vez, ele falou que ele estava presente na produção musical, que foi maravilhoso, né, gente? Porque Vanessa com Mr. Jam é a química perfeita. Como eu disse aí, a gente vai ter materiais antigos, mas também vamos ter materiais novos que foram gravados. Então, essa jornada é muito mais longa do que a gente imagina para o nascimento deste disco. Um outro ponto também importante da gente dizer é que esse novo álbum ele não vai ser um disco coesivo, ou seja, ele não vai seguir apenas um corpo de som, ele vai ter diversas coisas sendo apresentadas pra gente. Então a gente pode esperar dentro desse disco dance, reggaeton, música romântica,
trap, música urbana, músicas em inglês, que é possivelmente bem capaz de entrar no álbum, mas é muito importante enfatizar, gente, que será o álbum mais diferente da carreira da Vanessa. Inclusive, deu a entender que a gente não perde por esperar por esse álbum, ou seja, que vai surpreender muita gente no repertório. Você pensar que é o disco mais diferente da carreira da Vanessa, para uma pessoa que já fez tudo que a Vanessa fez, o que mais ela pode me inventar? Um outro ponto também vai ser uma nova versatilidade vocal que com toda certeza vai surpreender os fãs, ou seja, a Vanessa com toda certeza vai estar trazendo toda essa evolução que ela teve nos últimos anos em ênfase num novo álbum. E quando você faz isso num novo álbum, gente, mostra exatamente o quanto você caminhou de verdade, porque você lançando singles soltos, não dá pra você prestar tanta atenção quando você escuta, mas quando você vê um corpo inteiro do projeto, o teu queixo cai, meu anjo. Esse álbum nós podemos dizer também que ele é uma mistura do melhor do DNA com o melhor também do Meu Momento, com uma pitada também do disco W dela. Então, assim, dá uma expectativa para deixar a gente fora de si. Existe também algumas faixas cogitadas já para esse projeto. E dessas faixas cogitadas nós temos Nosso Som, Sozinha e Sobe a Ladeira. É importante salientar, gente, esse disco será muito autobiográfico. Então, possivelmente, por mais que nós tenhamos faixas pop, a gente vai ter letras bem introspectivas e também utópicas feitas pela dona Vanessa. Esse projeto a gente tem mais de 30 músicas gravadas e dessas 30 músicas todas foram engavetadas. Nós estamos tendo agora uma volta dessas músicas engavetadas a serem finalizadas e retrabalhadas para entrarem no corpo final do novo álbum. Assim nós entendemos que o universo invertido é a volta da Vanessa pro tanto que ela queria amar novamente o seu ofício, ou seja, é a volta da Vanessa exatamente pro que ela quer fazer e quer falar. Finalmente a gente vai ter a Vanessa de verdade sendo vista e não a Vanessa somente do comércio ali. Ela se descobriu totalmente como pessoa e agora ela percebe que há muito ainda a se fazer e que felizmente ela ainda tem muita história para contar. E esse álbum com toda certeza será sobre toda a força da Vanessa como mulher, tá bom? Esse daí foi o nosso vídeo, eu espero que vocês gostem, que mate a curiosidade de vocês sobre o que a gente pode esperar sobre o novo álbum da Vanessa, Universo Invertido. E agora eu pergunto pra vocês, quais as expectativas de vocês para esse novo projetinho da Vanessa? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.